e a gente já começa a bater o papo sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Lecionar, falar de Enem, falar de biologia, da aula, ter contato com alunos, e é o que a gente gosta de fazer. E música também, né? Que a Com gente certeza, não pode. tem que ter também, né? Pois é. Então, e aí? Pá ou ímpar? Pra ver quem Pá, começa. Bora, ímpar. Ganhei. a rocha. Peraí, quem foi pai? Pá fui eu. Vamos lá. Então, olha só. Gente, para vocês aí que ainda não me conhecem, tá? Meu nome é Bruno Oliveira. Sou biólogo também, assim como o Tarcísio. A gente estudou na mesma faculdade, na UEPB, né? A gente só não foi do mesmo período, mas a gente estudou junto. Foi. Pagamos as mesmas cadeiras, com os mesmos professores. E a gente basicamente começou da mesma forma, né? Dando aula em cursinhos e a gente foi chegando até onde a gente está hoje. Então, além de biólogo, eu sou socorrista, PHTLS, trabalho dando treinamentos de primeiros socorros, a PH, e eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose também, voltada para os estudos, principalmente voltada para os estudos. E a gente vai trazer algumas informações importantes aqui de como você pode gerenciar a tua mente para poder fazer uma boa prova. Porque quando a gente fala de Enem, não basta só focar no conteúdo, a gente também tem que ter o gerenciamento das nossas emoções. E isso é o que derruba muita gente, né, Tarcísio? Às vezes a gente percebe que muitos alunos bons, aqueles alunos nota 10, que detonam nas avaliações, quando chega lá na hora da prova, dá uma crise de ansiedade, ele trava, dá um branco, isso está relacionado ao nosso gerenciamento mental. Então, eu sou formado pelo núcleo de hipnose lá da Bahia e trabalho com essa parte de hipnose também aplicada a vários contextos, né? Na odontologia, controle de dor e várias outras áreas aí. Comecei dando aula em cursinhos em 2009. 2009 para cá, minha vida é na sala de aula e trabalhei com o Enem, Tarcísio, 10 anos. 10 anos trabalhando com o Enem. Nos últimos 2 anos, eu meio que me dei uma desligada um pouquinho do Enem, mas já estou retornando de novo. Né? A necessidade das pandemias da vida fez com que a gente intensificasse aquilo que a gente já fazia. Então, basicamente é isso. Sou professor de biologia e amo lecionar voltado para cursinhos pré-vestibulares, voltado para o Enem. E, Tarcísio, fica à vontade para poder se apresentar aí. Eu sei que seu currículo é gigantesco. Resuma, pelo amor de Jesus Cristo, senão a live vai ser só teu currículo. Eita, meu Deus do céu. Galera, para todo mundo aí, boa noite. É um prazer enorme atender ao convite, ao chamado desse meu amigo aí, Bruno, né? Top de linha da biologia há muito mais tempo, né, do que eu já entrei. Comecei a dar aula em 2010, mas não com essa pegada tão forte de Enem, né? Início de carreira, você saindo da faculdade, é mais difícil você conseguir determinadas oportunidades, né? Mas contando que em 2010 eu me formei, em 2010 eu comecei a dar aula, né, a ministrar aula, então já estou aí com 11 anos praticamente de sala de aula, né? Sou biólogo, bacharel e licenciado em biologia, assim como o Bruno também, né? A gente está habilitado a trabalhar tanto na área de pesquisa quanto na área de ensino e aprendizagem, que é o nosso foco, principalmente, né? Sou professor concursado efetivo, né, da rede estadual de ensino. Em 2019 teve o concurso, graças a Deus eu fui aprovado. Sou professor da rede particular aqui em Campina Grande, né? Ministro aula em algumas escolas e alguns cursinhos por aqui, da rede privada. Né? Tenho o meu próprio cursinho online de acompanhamento e tutoria de alunos, principalmente para Enem, mas também para as universidades e faculdades particulares. Aí, atualmente, estou como graduando do curso de bacharelado em odontologia, né, onde eu tive o prazer de conhecer esse meu amigo aí, que é meu professor também, diga-se de passagem, né, top de linha da anatomia. Meu amigo, todo processo, forame, ligamento, tendão, tudo que você imaginar de anatomia humana, de todo tipo de sistema, desde o músculo esquelético até o sistema nervoso, qual giro, qual suco, esse homem sabe, ele sabe de tudo, indo voltando de cabeça para baixo de revés. Só bota, se baseou nele para poder escrever o livro. Que eu tô ligado já, não venha com resenha pro meu lado, não. Ai, ai, meu fígado. E, meus amigos, a gente tem trabalhado aqui, né, na pegada para Enem, tem trabalhado também com produção de material para a internet, né? Quem aí me segue no Insta vê que frequentemente estou postando algumas enquetes, alguns quiz,
né, postando algumas informações, aí vinculando sempre o cinema, séries, filmes de um modo geral com o contexto biológico, né? No meu canal no YouTube, eu faço sempre resoluções de questões, faço sempre transmissões ao vivo com processo, né, com plantão de dúvidas, enfim, né, o trabalho é esse, a pegada é essa, sempre buscando preparar vocês, né, quer vocês sejam meus alunos nas escolas ou cursinhos que eu trabalho, quer vocês sejam meus seguidores nas redes sociais, quer vocês sejam meus inscritos no canal, sempre trabalhando da melhor forma para que você possa perder toda aquela dor de cabeça com o Enem, sabendo que por mais complexa, por mais cansativa que a prova seja, ela é totalmente possível de ser resolvida da melhor maneira possível. E, inclusive, a gente hoje está aqui para, né, abrir a sua mente um pouco mais, tirar todos esses fantasmas que rodeiam a sua vida e que podem minar o seu desempenho no Enem. É exatamente isso. E para a gente começar, né, como diz o Matu, vamos começar do começo. Vamos falar sobre o Enem, Tarcísio. Vamos trazer logo qual é a diferença de uma prova do Enem para as demais provas de faculdades, de vestibulares que tem por aí, né? Qual é o carro-chefe? O que é que diferencia o Enem dessas outras provas? E, inclusive, já foi uma pergunta que mandaram aqui para mim. Qual a diferença do Enem para as outras provas? O que é que tem de diferente? Quando a gente pensa no Enem, compara o Enem como, né, enxerga o Enem, né, e desde 2010 a gente tem visto esse processo, né, de ver o Enem como uma ideia de ingresso na universidade pública, né, e nos últimos anos tem sido também uma forma de ingresso nas universidades e faculdades particulares também, né, já tem ampliado ainda mais o universo de opções que vocês têm, né, unificando, inclusive, a ideia de que eu posso fazer o Enem hoje em Campina Grande, mas eu posso colocar a minha nota para qualquer curso em qualquer lugar do país. Né, isso facilita muito a vida do estudante, porque nem sempre o curso que eu quero é oferecido pelas universidades e faculdades do estado, da cidade que eu moro. Né? Então, eu tenho uma oportunidade de me expandir para outros locais, inclusive para universidades fora do Brasil. Né? Tem algumas universidades da Espanha, algumas universidades de Portugal, enfim, algumas, né, no Canadá, nos Estados Unidos, que você pode ingressar a partir da sua nota do Enem. Então, é maravilhoso. Né? A prova do Enem, ela, diferentemente das faculdades... Olha aí, a Amanda Figueiredo, sabia que ela lhe conhecia, não, minha aluna no cursinho. Aí, a gente pode, né, entender que o Enem ele foge um pouco da tradicionalidade dos vestibulares, né, tanto das particulares quanto dos vestibulares mais tradicionais, que algumas universidades ainda usam hoje, né, e que usavam na época da gente, né? Porque Bruno é contemporâneo meu, podemos dizer que somos da mesma geração, a diferença é de, sei lá, 1 ano, 2 anos aí, de idade para nós, entre nós dois, e a gente teve um ingresso por vestibular tradicional, né? Na época da gente, era vestibular da UFPB, vestibular da UFCG, vestibular da UEPB, era tudo separado. A gente tinha... Era, né, 40 questões só de biologia. Era na UEPB e era por área, né? E o peso de biologia era aqui, ó, aqui em cima. Biologia tinha peso altíssimo para a área de saúde, né? Que, no caso, ciências biológicas conta como área de saúde também. Aí... aqueles vestibulares tradicionais, o que é isso, o que é aquilo, para que serve isso, para que serve aquilo, esses comandos de questão que remetem sempre a um modo de estudar e de aprender que se baseia naquele famoso decoreba. Né? E a gente passou por essa fase da vida e a gente teve que se adaptar muito, né, como professores, para que a gente pudesse adequar a nossa didática à realidade do Enem, que não trabalha necessariamente com o que é isso, o que é aquilo. Marque a alternativa correta, marque a alternativa incorreta, ou aquelas questõezinhas de alternativas múltiplas. Leia as proposições, 1, 2, 3, 4, 5, estão corretas apenas, 1 e 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, todas, nenhuma. Né? O Enem trabalhou com esse tipo de questão nos anos 90, né? Quando a gente estava lá engatinhando ainda, a gente era criança, jogava bola no meio da rua, ficava com aqueles bate-bate, tac, com aquelas manchas roxas no As equimoses no braço. Misericórdia. Aí foge bastante, né? A ideia do Enem de 2010 para cá, onde houve uma reformulação que contextualizou ainda mais
a ideia do Enem, né, trazendo uma ideia tanto de contextualização quanto de interdisciplinaridade. A gente não mais fica preso à ideia de saber o que é determinada coisa ou como funciona determinado processo apenas do ponto de vista da biologia, como é o nosso caso. Mas a gente tem que ter um pensamento mais amplo, tem que ter um raciocínio mais apropriado dentro de ciências da natureza, sabendo que os aspectos que a gente trabalha, eles têm uma forma de... Eles têm um viés biológico, claro, mas também eles necessitam da composição por conhecimentos de física, por conhecimentos de química, né, que compõem junto com biologia as ciências da natureza, mas não ficamos restritos apenas a isso, a gente precisa dominar muitas coisas de geografia, de antropologia, de filosofia, de sociologia, de história. Então o Enem veio dar aquela quebra no tradicionalismo e no modo de aprender que a gente chama dentro da pedagogia, né, de tendência pedagógica tecnicista e tendência pedagógica tradicional, que é aquele negócio de você saber o que é isso, o que é aquilo, para que funciona, vem uma prova perguntando o que é isso e para que serve aquilo, e tchau a galera, né? A gente já, com o Enem, a gente quebra um pouco disso e faz com que o nosso raciocínio ele seja muito mais amplo. Trazendo, por exemplo, eu fiz comentários tanto no meu canal do YouTube, então para quem quiser aí, o canal Tarcísio Meirelles, dá uma entrada, tem a resolução das questões todas de biologia do ano passado, né, de 2020, e em 2020 a prova foi muito interdisciplinar com física e com química, né? Muitas questões sobre petróleo, sobre derramamento de petróleo, consequências da poluição com petróleo, e isso foi um diferencial, né? De 2015 para cá a gente teve uma renovada, digamos assim, da cara do Enem, do estilo das questões, que é chamado, entre aspas, de novo Enem, mas que há já uma tendência também de que ele sofra algumas modificações esse ano, até o ano que vem, por questões mais, né, da galera lá de cima, do Ministério da Educação, o Conselho Nacional da Educação, essa galera de lá, né? Então eles, porque a prova vai ser mais técnica, a prova vai ser mais técnica, a prova vai ser mais técnica. Então a gente tem que estar preparado tanto para a gente pegar uma ideia tradicional, como aquela que era dos vestibulares do tempo que a gente fez, né, do início dos anos 2000, como também para a gente pegar uma prova contextualizada interdisciplinar, como vem sendo de 2010 para cá e ainda mais de 2015 para cá, né, meu irmão? Pois é, cara. E a gente percebe que o Enem ele vem sofrendo essas mudanças, né? Se você for pegar desde a sua primeira versão do Enem para cá, em 2018 para cá, ele tem sofrido uma mudança muito grande, principalmente relacionada àquela contextualização e a forma com que os alunos eles vão estudar os conteúdos. Porque, como você bem falou, né, antigamente a gente pegava um livro de biologia, Amab, Sônia Lopes, qualquer um que seja, e a gente estudava, por exemplo, organelas. A gente parava, começava a memorizar a organela, qual é a função de cada uma dessas organelas, e achava que o Enem ia cobrar cite a função dessa organela específica. No tempo da gente era assim. Ele exigia um nível de especificidade tão gigantesco que você tinha que saber um nomezinho específico daquela estrutura que ninguém sabia. Era assim que era cobrado as provas antigamente. Mas já hoje, né, como o Tarcísio falou, o Enem ele é muito contextualizado. E antes, no início do Enem, ele trazia muita questão de interpretação dentro da própria questão. Então, às vezes o aluno ele se perdia na própria questão, Tarcísio. Ele sabia do conteúdo, mas ele não sabia interpretar o que a questão queria, o que induzia ao erro, né? A questão de muitos gráficos, a questão de figuras, cada vez mais meio que complicou o entendimento do aluno. E a gente percebe que o erro das resoluções não está no problema da biologia, não é na falta de conhecimento da biologia, é na falta de que o cara não sabe interpretar um gráfico, o cara não sabe interpretar um texto, não sabe o que a questão está querendo. Às vezes, até uns alunos meus chegaram e disseram assim, mas professor, a prova do Enem não caiu quase nada de biologia. Eu digo, como não? Estava lá. Porque ela está tão misturada com outras disciplinas, que você bem falou, a interdisciplinaridade, que às vezes o aluno ele não consegue identificar numa questão se é uma questão de geografia, se é uma questão de física, se é uma questão de biologia. E é isso que o Enem está fazendo cada vez mais, né? Então, 2018 para cá, está sofrendo uma modificação gigante, inclusive esse ano também vai sofrer modificações, né? A gente tem aquela previsão que a gente sempre faz, mas sempre tem aquele pontinho imprevisível, né? De uma coisa a gente sabe.
que o Enem ele gosta de fazer o seguinte, aquela expectativa que todo mundo tá para que caia um conteúdo, geralmente não cai, né? Tava lá, ebola, todo mundo falando sobre o ebola. Vai cair o ebola? Não caiu nada falando sobre ebola. Teve aquele problema lá da Boate Kiss, né? Um monte de gente morreu queimada. Vai ter questão do sistema respiratório envolvendo cianeto e questão... Não caiu. Então, sempre quando tem alguma coisa que está muito na mídia, esse ano vai cair sobre o coronavírus. Tenho certeza disso. Então, o Enem, ele meio que pega a tua expectativa e faz o contrário. Até a redação, a gente consegue perceber algumas características dessa, né? Vai falar sobre, sei lá, política. Aí, de repente, pede para fazer uma carta para um amigo. Coisa que ele quebra mais ou menos a tua expectativa. Então é isso. O Enem ele veio para quebrar paradigma. E até os alunos, né, a gente percebe na escola, nas escolas que a gente começa a dar aula, que eles acabam estranhando esse novo modelo, porque as próprias questões que a gente utiliza hoje nas escolas, desde o ensino básico e vai aumentando os níveis, a gente já está trazendo estilo Enem. A gente traz um texto, a gente instiga o aluno a ler, a fazer a leitura, a refletir sobre o conteúdo, para depois a gente perguntar algo. Onde antigamente eles queriam só o quê? Tipo, qual é a função disso aqui? O que é isso? O que é aquilo? Eles já queriam uma resposta direta. Então, cada vez mais a gente tem que entrar dentro desse sistema. E o Enem, eu acho perfeito o sistema do Enem, né? Tem algumas ressalvas que a gente tem que fazer, mas o sistema realmente ele é revolucionário para vista do que era aquele, como você falou, tecnicista, arcaico, né, cartesiano. Então, realmente, ou você faz sabendo o que está fazendo ali, ou você vai cair no chute. É basicamente isso. E sobre, Tarcísio, ciências da natureza, né, que é o que a gente vai falar aqui. Né, 2 professores de biologia, vamos falar da função da biologia na ciência da natureza. Então, qual é a tua visão, Tarcísio, sobre a biologia na área de ciência da natureza? Depois eu vou dizer o que é que eu penso a respeito disso aqui. Eu sou suspeito a falar, né? Assim, a gente é suspeito a falar, porque, assim, né, no nosso modo de ver, e eu creio que você pensa muito parecido comigo, biologia é completa. A biologia, ela é perfeita na sua própria existência. Mas, assim, a biologia, ela é simples ao ponto da gente entender que o ser vivo ele funciona de forma X, Y, Z, é isso mesmo e acabou. Determinado tipo de organismo que vive em determinado tipo de ambiente, ele vai se comportar dessa maneira aqui e chava a galera. É isso, morreu o assunto. Mas o que da biologia é a capacidade de se renovar, é a capacidade de se reconstruir, é a capacidade de se ressignificar. Né? A gente sabe que o conhecimento biológico, ele depende muito da química, depende muito da física, principalmente, né, que junto com biologia formam as ciências da natureza. Né? Quando a gente vai ver lá no primeiro ano, quando a gente vai ver citologia, que a gente vai ver bioquímica, a gente tem que manjar de uma ligação covalente, de uma ligação iônica, a gente tem que manjar que se determinada substância for quebrada, vão ficar valências e que os átomos que compõem aquela molécula precisam precisam interagir com outros ligantes. Quando a gente vai compreender aquelas ideias das funções da água como reagente ou como produto de uma reação química, reação de hidrólise, reação de síntese por desidratação. Quando a gente dá um pulo já para a parte de citologia, quando a gente vai ver o funcionamento das organelas e que a gente cai numa organela maravilhosa que eu amo de paixão, que é a mitocôndria, e outra que é o cloroplasto. E quando a gente vai para metabolismo energético, que a gente vai lá, o CO2 reage com a água e forma carboidrato, e forma mais água e libera oxigênio, mas esses produtos dessa reação vão ser reagentes da reação de respiração. E a gente vai, né, dependendo da química para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente depende da física porque a gente entende a transformação de energia. Eu tenho energia aqui obtida
da luz do sol que vai ser usada para a produção de matéria orgânica. Depois, esta mesma matéria orgânica vai ser quebrada e a quebra das ligações vai liberar energia que vai ficar guardada em uma molécula que é chamada de ATP, formando a chamada energia potencial química. Aí tu faz, cabum, é física, é química, é a moléstia dos cachorros, tudo junto. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também depende de geografia. Quando a gente vai para a ecologia, a gente vê biomas e a gente vai ver as condições e organizações do bioma do ponto de vista da cobertura vegetacional, do ponto de vista do posicionamento global. Ah, está em qual faixa? Está acima do trópico de Capricórnio, abaixo de Câncer, está entre Capricórnio e Câncer, está no Círculo Polar Ártico ou Antártico. Né? E a gente entende as condições climáticas e faz justamente essa abordagem. A gente tem dependência da geografia, né? Mas isso é cobrado desde o momento em que você entra no ensino fundamental, né? Quando você entra lá no 6º ano, e Bruno tem um menino aí, não sei se teu menino ainda está no Fundamental 1, né, Bruno? É. Pronto. Daqui a pouco ele vai estar no Fundamental 2, vai estar no 6º ano, ele vai começar a puxar as suas orelhas. Papai, me ensine isso, não sei o quê. E lá vem ecologia, e lá vem bioquímica, e depois no 7º ano lá vem os reinos, e lá vem botânica, e lá vem zoologia, virado na moléstia. Aí depois chega no 8º ano, aí vai pro teu domínio aí, que é a parte de anatomia e fisiologia humana, aí bota para gerar, aí depois vai pro 9º ano, aí vai para genética, aí dá uma repassada em ecologia, enfim, né? Mas a biologia, ela tem sido abordada de maneira cada vez mais ampla dentro da prova, né? A gente julgava antigamente que as questões de biologia, elas eram consideradas de alguma forma as questões mais fáceis dentro da prova de natureza, né? E não é nem em 2020, a gente viu que não. Caiu uma questão de genética de populações envolvendo sistema ABO, que foi uma voadora nos peitos da galera, inclusive na nossa, professores, porque a gente jamais esperava, e é justamente a ideia que o Bruno falou aí, da quebra de expectativas que o Enem joga nas nossas mentes e nas nossas costas. A gente vem pensando, na época que o ebola explodiu, como ele falou aí, a gente disse, vai com certeza cair questão de ebola. Ou então o tema da redação vai ser saúde, vai ser alguma coisa de doenças infecto-contagiosas, alguma coisa do tipo. E não foi, né? Do ano passado para cá, a gente tem visto problemas ambientais aí à torta e à direita, queimadas, desmatamento, seca, problemas de déficit hídrico no meio ambiente de um modo geral. E a gente percebendo isso, a gente pode imaginar que pode cair, ou a gente pode entender que, de certa forma, o padrão que eles vêm seguindo de quebrar as nossas expectativas pode cortar todo esse tipo de conhecimento, né, na prova desse ano, né, fazendo a gente compreender que o Enem ele não é uma prova de momento, ele é uma prova que dá uma englobada em outras situações. Né? No ano de 2000, foi entre 2019 e 2020 que rolou aquele problema da poluição por petróleo e tudo mais no litoral brasileiro, que o povo tava dizendo, veio petróleo de não sei de onde, da Venezuela, não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde, né? Aí as expectativas se mantiveram nessa poluição. No ano passado, eles deram uma abordada ali em petróleo, né, em poluição por petróleo e tudo mais, mas muito mais se pensando no ponto de vista químico do que necessariamente um problema biológico, né? Por que a fotossíntese não acontece? Por que acontece intoxicação? Se o petróleo reage com o CO2 e acaba diminuindo a produção de oxigênio pelos seres vivos produtores no ecossistema aquático. Enfim, né, a gente teve essa amplitude, mas a gente deve sempre ter a mente aberta de que o modo que biologia vai cair no Enem é cada vez mais em modelo de interação e integração com outras áreas, não só dentro de ciências da natureza, né, mas como dentro de outras disciplinas de humanas, matemática. Aí a prova, meu amigo George aí que estava assistindo, não sei se ele ainda está presente, que é professor de matemática, a questão que caiu de genética de populações envolvendo sistema ABO, com as formulinhas muito cabulosas, que eu resolvi essa questão semana passada com os alunos meus de 3º ano. Aí eu disse, galera, olha essa questão aqui de genética de populações, dei o conteúdo e na mesma hora resolvi a questão. A galera fez, caramba, professor, como é que eu ia ter esse raciocínio na hora da prova, velho? Eu disse, é justamente a questão, meu irmão. É você estar preparado, tanto para você ter que
interpretar uma situação qualquer, como para você pegar o tradicional, o arroz com feijão lá e bora, cálculo, fórmula tal, não sei o que, pega esse gene, a frequência é essa, vai, tira a raiz quadrada e pá, e vai fazendo o esquema lá. Então a gente deve estar preparado para tudo, tanto para o tradicionalismo do tempo que a gente estudou no ensino médio, quanto para, né, para a manutenção dessa ideia interpretativa e de engajamento em termos de desenvolvimento de consciência ambiental, de preservação, de conservação e de ligação com os princípios das outras áreas também. Perfeito, cara. E interessante é que o Enem, ele traz uma expectativa grande para quem vai fazer a prova. É uma das características do Enem, é essa quebra de padrão, né, que o colega falou aí, e o aumento da expectativa. Por mais que os conteúdos eles sejam previsíveis, a gente sabe o que é que mais cai todo ano, mas a gente nunca sabe como cai. A gente sabe o que cai, mas não sabe como cai. E é isso onde pega os alunos. Porque até agora foi muito difundido que a biologia é a parte mais fácil de ciências da natureza. Porém, quando eles colocam uma questão mais cabulosa, é cabulosa com força. E a gente já traz algumas orientações aqui para vocês. Pensa o seguinte. Se eu for pegar física, biologia... Travou aí? Não, voltou. Se eu for pegar física, biologia, química, quais são os níveis de complexidade? Qual delas você considera mais fácil, mais difícil? A biologia, nesse aspecto, ela vai ser mais branda. Isso traz uma importância muito grande da biologia. Além da importância por si só, né, inclusive para a redação, é muito provável que caia algum tema que envolva algum conhecimento biológico. Por si só, a biologia já traz essa importância. E o segundo ponto é que, geralmente, as questões mais fáceis vão estar na biologia, não sempre. Quando cai uma cabulosa, é muito cabulosa. E isso traz a importância de você gabaritar a prova de biologia. Você tem que fechar a prova de biologia ou chegar próximo disso. Por quê? Porque, teoricamente, se ela é mais fácil entre as outras, em comparação às outras, se você erra as fáceis e acerta as difíceis, o Enem entende que você está chutando. E é uma lógica dos alunos que é o seguinte, não, para mim é mais importante acertar as questões difíceis. Se é fácil, mas é o contrário o raciocínio. Se é fácil, você tem que gabaritar, porque a pontuação ela vai lá para cima. E sabe o que é o mais interessante? É que as cascas de banana, ela não vai estar numa questão cabulosa. Ela vai estar numa questão que é muito fácil. Você olha assim, dá uma lidinha por cima. Essa daqui foi para não zerar. Aí você marca e ela induz você ao erro. Então, a dica que a gente já traz aqui logo no início, né? A gente está falando de maneira geral sobre o Enem, sobre biologia, de como se comportar na hora da prova, de como você gerenciar suas emoções no momento da prova. Então, já vai com essa informação. Cuidado com questões que aparentam ser muito fáceis. As questões que são muito fáceis, que aparentam ser, geralmente ela induz ao erro, geralmente tem uma casquinha de banana. Então, leia direitinho, não passe rápido. E as questões difíceis, geralmente, ela não vai tender a te induzir a um erro. Então, se liga em acertar as questões fáceis. Cuidado para não trocar a lógica, não é, Tarcísio? E o que mais que a gente pode falar da parte técnica, antes de começar a falar dos conteúdos? A galera já está perguntando aqui na caixinha de pergunta. E os conteúdos que mais caem? Os conteúdos? Calma que a gente vai chegar. Inclusive, se você está aqui na live, manda tua pergunta aqui no balãozinho que a gente vai responder aqui para você, tá certo? Tem mais alguma consideração, Tarcísio, da parte técnica da prova de biologia que a gente tem que passar aqui para a galera? É muito importante, né, e é uma coisa que pega bastante os alunos, é a estrutura das questões. A gente se depara muito na prova de biologia e foi uma realidade muito forte na prova de 2020. E a gente pode entender que, de certa forma, esse sistema pode se manter. Eita, meu amigo Rafael Bezerra, aí, professor top de biologia, que eu tenho o prazer e a honra de dividir biologia com ele. Aí, não chegar aos pés dele, mas estamos aí trabalhando, estamos aí na atividade. Um prazer, meu querido, ter você aqui com a gente. E pensando na estrutura da questão, a galera se pega muito, porque as questões de biologia, elas têm envolvido muito tabela, gráfico, infográfico, e a galera se preocupa muito com isso, né? Porque a galera tem uma certa aversão ao compartilhamento da matemática com as outras áreas. Porque em física eu já sei que cai, porque física tem cálculo com força. Em química eu já sei que cai, porque
Química tem cálculo com força também. Em matemática, matemática é matemática sozinha, né? É ela e ela mesmo e acabou-se. Mas quando joga um gráfico, quando joga um infográfico, meu amigo, aí a galera vai, caramba, bicho, caiu um gráfico aqui muito cabuloso. Caiu um gráfico de eutrofização ano passado, oxigênio dissolvido, demanda biológica de oxigênio, que a gente bate o olho, a gente, professor, a gente bate o olho e vai, caramba, boy, como é que os guris interpretaram esse negócio? Como é que os meninos pensaram como poderiam entender o que está rolando aqui? Então, é um problema, certo? E é um problema que a gente resolve muito facilmente, que é uma dica que eu dou para todos os meus alunos. Toda vez que você pegar uma questão, a questão vai ter o enunciado, que pode ser 2 linhazinhas ou pode ser um texto com 10. Pode ter um gráfico, pode ter uma tabela, pode ter um infográfico, pode ter dados aí de todo um esquema, um mapa, enfim, um diagrama. A dica é sempre, não vá perder tempo se preocupando em ler aquele monte de informação, em interpretar aquele monte de informação. Não, pare, veja o comando da questão, que é o que vai dizer o que você tem que fazer, como você tem que pensar e como você tem que raciocinar dentro da questão. Top! Aí você vai lá e olha o comando. Aí dentro do comando você vai dizer, ah, tá querendo essa informação aqui. Aí você já volta no gráfico, na tabela, no infográfico, sabendo o que você precisa procurar. Porque senão você vai perder tempo 2 vezes. Eu vou lá, leio um texto de 5, 10 linhas, aí vou pro comando. O comando tá me mandando buscar tal informação que eu vou ter que voltar no texto e procurar de novo. Eu vou ler o texto 2 vezes, tá ligado? E você sabe que você tem, né, as 45 questões de natureza para fazer, e você tem as 45 questões de matemática. Em matemática tem aquelas questões besta que você vai, joga uma regra de 3 e você faz. Que você joga um raciocínio lógico simples e você faz. Mas tem outras questões que você vai passar um tempo mais pensando, né? Então é importante. E lembrar sempre também de outra coisinha muito importante. Vai para o comando da questão, beleza. Eita, entrou o mozão. Vai para o comando da questão, vai lá, dá uma observada, lê, sabe o que tu vai procurar, volta no infográfico, no gráfico, na tabela, no texto, enfim, no que quer que seja. Às vezes tu nem vai precisar voltar, mas vai que precisa, né? Você já ganha tempo aí. E outra informação, são sempre 5 alternativas, da letra A até a letra E. Dessas 5 alternativas, 3 são sempre nada a ver com a história do Brasil da questão. Né? Sendo nada a ver com a história do Brasil, você já elimina essas 3 e você vai ficar em dúvida entre 2. Uma delas é aquela, né, aquela enviada por Satanás para lhe confundir, que é o chamado distrator, nada mais, nada menos do que para lhe distrair. Meu amigo aí, Yuri, top de linha da biologia também, um monstro. Meu querido amigo aí da infância, que a gente estudou junto no ensino fundamental. Meu lindo, vamos marcar aquela aula junto, nós dois, hein? De novo, novamente, outra vez. Aí tem essas duas, né? O distrator e o gabarito. O distrator, ela é como o canto da sereia. Ele vai estar lá me chamando maravilhosamente. Venha pra cá, me marque. Marca aqui, joga pra cá, joga pra nós. Chama que a gente chega. Mas não é armadilha, é cilada, Bino, é cilada. Não vá. Preste muita atenção que vai ter alguma coisinha no distrator que vai quebrar a ideia que está sendo pedida no comando. Muitas vezes o distrator ele é, inclusive, correto. Né? Ele traz uma informação correta, ele traz uma ideia biologicamente ou qualquer que seja correta, mas ele não responde o comando da questão. Aí é justamente a casquinha que tenta lhe distrair, mas você, como está assistindo essa live aqui conosco, você não vai correr esse risco, né? Vai lá gabaritar as 15 de biologia, sua nota em natureza vai para o céu, e você quer um curso da área de saúde concorrido que vai valorizar sua nota de natureza, aí, meu amigo, é só correr pro abraço e já raspar a cabeça. Exatamente. Ó, o Lucas acabou de perguntar qual a estrutura. Cara, Tarcísio acabou de falar, eu acho que o Lucas entrou agora, mas a gente vai deixar essa live gravada, Tarcísio? A gente deixa ou é só para quem vai deixar gravado? Pronto, então vamos deixar gravado. Depois você pega essa live, depois dá uma revisada no que foi que já rolou aqui. Tem muita coisa legal que já vai ajudar você na hora da prova. Mas, em resumo, a estrutura das questões do Enem, vamos ter um texto de apoio. Inclusive, esses textos são bem longos, tá? Vai induzir você ao cansaço mental. Então, é uma característica do Enem, ter um texto de apoio. E depois ele vai ter um enunciado, onde ele vai trazer a pergunta.
Depois nós vamos ter o que o Tarcísio acabou de falar, que é a questão do comando e as alternativas. E você que está aí na live acompanhando, comenta logo aqui embaixo. Qual que você acha que é a parte mais importante da questão do Enem? É o texto de apoio? É um enunciado? É o comando? Ou são as alternativas? Comenta aí embaixo qual que você acha, né? Tarcísio já está dando dicas aí de ouro para você gabaritar a questão. Outra forma, Tarcísio, é você trabalhar com eliminações, né? Eu vejo que, cara, assim, na nossa mente de professor, a gente acha que os alunos já sabem trabalhar com eliminação. Só que muitos não sabem, cara. Simplesmente você trabalhar com... Você tira as questões que não tem nada a ver da história do Brasil, que o Tarcísio falou, mas utiliza a tua prova para arriscar, meu querido. Responder questões de biologia é muito semelhante a responder uma questão de física. Você está lá lendo o texto, você já tem que ir grifando as partes que são importantes. Os comandos que ele vai dar ali, tudo aquilo vai ser essencial para a resolução da questão de biologia. É muito parecido com a questão de física. Faz sentido, Tarcísio? Total sentido, total. Inclusive, as questões de biologia que envolvem cálculo, né? A gente já viu ano passado, né? E repito, uma questão cabulosa de genética de populações aí envolvendo sistema ABO. E a gente viu que era muito importante a gente separar os dados, porque no meio da questão ele dizia assim: considere que a frequência de indivíduos de tipo sanguíneo O é 25%, que a frequência de indivíduos do tipo sanguíneo A homozigotos é 16%. Então, eram informações cruciais para a gente fazer o cálculo lá embaixo e resolver a questão. Então, essas informações são cruciais. E o próprio comando da questão vai induzir o seu pensamento a determinada linha de raciocínio. E dentro dessa linha de raciocínio, você já consegue eliminar algumas alternativas lá, pelo menos umas duas, você já consegue eliminar batendo os olhos. Né? Tem algumas que você vai, por exemplo, caiu uma questão de 2015 sobre metabolismo energético, e essa questão de metabolismo energético trazia lá uma célula que estava no ambiente anaeróbio, e essa célula era anaeróbia facultativa, e ela era transferida gradualmente para ambientes com uma concentração gradualmente maior de oxigênio. Aí ele perguntava, com relação a isso, como será o consumo, qual será a alteração do consumo de glicose para que essa célula se mantenha em situação de equilíbrio. Ele citava, inclusive, no texto o termo homeostase. E trazia um gráfico com 5 curvas para você apontar qual das curvas mostrava qual o comportamento da célula na transferência de um local sem oxigênio para um local, né, para locais gradativamente com uma quantidade maior de oxigênio. E o que é que acontecia com o consumo de glicose? Aí você já manjava, pô, se ela está no metabolismo anaeróbio e ela é transferida para um ambiente em que ela pode usar oxigênio para respirar, né, para fazer energia, ela vai consumir menos glicose para manter aquela mesma taxa de síntese de ATP, já que o rendimento numa respiração aeróbia é muito superior, né, quase 20 vezes mais do que o rendimento de uma célula em um ambiente anaeróbio. Uma fermentação ela tem um saldo de 2 ATPs. Uma respiração aeróbica tem um saldo que pode chegar a 36, 38 ATPs, né? Assim, no ideal do ideal. Então, a gente tem essa variação. Então, a gente tem lá, qual é a variação do consumo de glicose? Aí lá você, é igual, maior, menor. Aí você já se ligava que era menor por conta da transferência. O que tinha maior e igual, você já arriscava. Você já eliminava ali, tinha 3 alternativas. Tinha 2 que diziam que era maior, tinha uma que dizia que era igual. Você ficava entre as 2 menores, né? Que diziam que era o gabarito e ele estatou. Pronto, aí só amor no coração. É exatamente isso. E o pessoal já está perguntando aqui, ó. O Ricardo perguntou como é que eu resolvo as questões das mais fáceis para as mais difíceis ou das mais difíceis para as mais fáceis. Cara, se você começar pelas mais difíceis, você vai gastar muito tempo nessas questões. E você acaba, às vezes, não dando tempo de responder as fáceis. Imagina que você pega uma questão cabulosa de bioquímica diabólica, ou metabólica, né? Porque o pessoal vê como diabólica mesmo. Você vai gastar muito tempo, você vai fritar aí teus neurônios, vai se estressar, vai ficar aperreado logo em uma primeira questão, cara. Então você vai fazendo com que é mais fácil para você. Bater o olho, né? Você faz aquela leitura dinâmica, opa, qual é o assunto? Não, isso aqui eu sei. Você vai resolvendo ela, essa aqui tá cabulosa. Pula para a próxima. E depois você vai voltando para as questões difíceis.
Faz sentido, Tarcísio, porque se você gastar muita energia, se estressar muito com as questões, logo no início da prova, com uma questão cabulosa, tentando sair dela, não, eu só vou para a próxima depois que eu resolver essa aqui, às vezes acaba não dando nem tempo de você marcar o gabarito. Concordo em gênero e número e grau, meu irmão, porque, né, tanto a questão psicológica, né, e você manja muito disso aí, tanto a questão psicológica é interferida e isso desestabiliza muito, né? Se você, eu falo por mim, né, e creio que se aplica a 99,9% da galera, né? Se eu pegar uma situação em que eu tenha muita dificuldade para lidar com ela, para resolvê-la, para solucioná-la, isso eu vou me cansar mentalmente, eu vou me estressar, eu vou ficar desestabilizado. Isso vai me induzir nas questões fáceis e médias, vai me induzir a errar, né? Porque eu vou raciocinar de um modo não adequado, isso vai acabar me levando a errar a questão. Então a ideia é sempre, estou resolvendo lá, tal, me deparei com uma questão difícil, com uma questão que eu estou vendo ali, que eu vou demorar, que eu vou ter que dispendiar muita energia. Não, velho, essa agora não, vou pular. Até porque o próprio sistema de correção do Enem e o sistema de montagem da sua nota, que é a chamada TRI, né, ela vai valorizar as questões médias e fáceis em detrimento das difíceis. Então é muito melhor você focar em resolver e de maneira confiante e de maneira assertiva as questões fáceis e médias do que você estar se cansando, se quebrando para resolver uma questão difícil, com certeza. Show de bola. Tá vendo aí? Respondido, grande Tarcísio, a experiência em pessoa na biologia. Tem mais perguntas por aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar as perguntas. Ah, apareceu aqui, ó. Juliana, ela perguntou quais os assuntos de biologia que vai cair no Enem. Deixa eu pegar aqui minha bola de cristal que eu vou lhe dizer agora o que é que vai cair. Né? Não tem como dizer exatamente o que vai cair, mas a gente consegue prever, de acordo com os anos anteriores, quais são os conteúdos que estão mais frequentes, né? E com certeza, uma boa parte da tua prova, se não metade da tua prova de biologia, vai estar voltada para a ecologia, como sempre teve. Ecologia sempre tem sido o carro-chefe da biologia. Então, se você chegou nessa altura do campeonato, vai fazer a prova do Enem, não assistiu às aulas de Tarcísio, não se cadastrou lá na página oficial dele lá da internet, não fez nenhum cursinho, não estudou em casa e ainda vai fazer a prova do Enem, né? A gente costuma dizer, Tarcísio, o cara vai fazer Enem e Enem estuda, né? Vai fazer Enem e nem estuda. Você vai procurar estudar ecologia. Por quê? Porque a grande parte da prova vai ser ecologia. Então, agora não dá mais tempo de aprender nada do zero. Tipo assim, estudar tudo. Você vai focar naquilo que cai mais. Essa é a estratégia que você tem que adotar a partir de agora, né? Muito provavelmente, tá, se sempre tem algum aluno que diz, não, eu vou fazer essa prova só por fazer. Cara, então aproveite e estuda o que é que mais cai. A ecologia, nos seus diversos ramos, vai estar lá presente. Dentre esse ecologia, Tarcísio, a gente vai começar a discutir aqui algumas coisas que mais está frequente nas provas. Uma delas é impactos ambientais, sem dúvida, né, Tarcísio? Com certeza, meu velho, com certeza. E a gente tem aí eu gosto sempre de passar para os meus alunos, né? A gente não pode adivinhar exatamente como vem a prova, né? Como vai cair, mas a gente tem, como antigamente era possível fazer, né? Quando eu estava estudando para o EPB, aí o professor, como era por área, eu não ia fazer prova de história, mas eu assistia às aulas de história por conta dos outros vestibulares. Aí um professor meu que inclusive ele é atuante até hoje, é professor de uma escola particular aqui de Campina Grande, e ele dizia assim, olhe, na prova de história da UEPB, quem for fazer aí humanas, na prova de história, entre a questão tal e tal, ele dizia, o infeliz dizia, entre a questão tal e tal, vai cair esse conteúdo. Entre a questão 91 e 95, vai cair Era Vargas. Não sei o que, não sei o que lá. Ele adivinhava pelo padrão, ele sabia, né? Na verdade, qual era a sequência da prova em termos de conteúdos. Né? A gente não pode fazer isso com o Enem, porque o Enem é totalmente incerto. Teve um ano aí que a gente sempre aposta em ecologia, né? Que ecologia vem voando mesmo, né? Cerca de 35% das questões de 2010 para 2020
entre 33% e 35% ecologia, 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 aí batendo na sua cabeça. Mas tem ano que a galera gosta de quebrar as nossas expectativas e tem ano que caem Quebra o 2 questões padrão. de ecologia, 3 questões de ecologia. Botânica pra cima. Botânica, velho, botânica. Você que tem ódio de plantas, você que odeia botânica. Ai, meristema, colênquima, esclerênquima, parênquima, não sei de onde, Deus me livre. E floração, e hormônio vegetal, auxina, giberolina, citocinina. Meu irmão, isso é lindo demais. Eu não digo porque o meu TCC foi na área de botânica, foi na área de anatomia vegetal, foi na área de tecidos, histologia, essas coisas. Mas os meus alunos, eu sempre tento abrir a mente deles, né? Principalmente para os princípios de fisiologia e de evolução vegetal, né? Dos grupos vegetais. O que é que muda de briófitas para pteridófitas, o que é que muda de pteridófitas para gímeno, de gímeno para ângio, né? Eu sempre abro a mente dos meus alunos para isso, porque botânica tem sido, né, nos últimos 3, 4 anos, eles têm já uma questãozinha de botânica, tomem esse ano 2 questões de botânica. E a galera aí que fala, eita, botânica é horrível, botânica é pior do que do que metabolismo energético, é pior do que bioquímica diabólica. Você se liga que tá caindo, né? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos o top 5. O top 5, que é aquele negócio que tô com a mão na cabeça, tô em cima da hora, resolvi fazer o Enem agora, caramba, eu ia fazer só para fazer, mas eu pensei que eu posso ter uma oportunidade, então o que é que eu devo estudar? Ecologia. Cadeias alimentares, impactos ambientais, fluxo de energia, pirâmides ecológicas, essa parada aí, né? Ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, boa. Ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, que a galera olha, carbono, nitrogênio e água é o que mais cai. Principalmente carbono e nitrogênio, a galera adora em questão do Enem. Né? Citologia, meu irmão, aquela parada de membrana plasmática, citoplasma, célula secretora, fisiologia celular, divisão celular, certo? Não esquecendo, obviamente, das questões de bioquímica, né? Proteínas, carboidratos, que você precisa manjar de bioquímica para você manjar de citologia, certo? Outra paradinha muito importante, fisiologia humana, sistema digestório, respiratório, cardiovascular, imunitário, nervoso, sensorial. Questão 2015 caiu uma questão de câmara escura física, né, na parte biótica, comparando com a estrutura do olho. Então a gente tem aí anatomia, fisiologia, tudo envolvido, certo? Evolução, biologia evolutiva é muitíssimo importante. Teorias evolutivas, darwinismo, teoria sintética da evolução, lamarckismo, a questão de evolução convergente, evolução divergente, evidências evolutivas, fósseis, anatomia comparada, bioquímica comparada, desenvolvimento embrionário comparado, enfim. E a linda, maravilhosa, fantástica botânica, certo? Sempre pensando em fisiologia, certo? Fisiologia e evolução. Então, esse daqui, meu irmão, cai com genética. Sim, vamos para o top 6? Genética. Engenharia genética, clonagem, transgenia, identificação de pessoas, heredograma, aquela interpretação de heredograma. Quem é aluno meu, Bruno? Quem é aluno meu? Eu passo uns bizu massa o cabo interpretar heredograma, dizer se a herança é autossômica dominante, se é autossômica recessiva, ligada ao sexo e tal. Tem uns esqueminha. Quem é aluno meu na escola, cursinho, que acompanha minhas aulas por aí, espalhadas pelo multiverso, eu sempre falo desses esqueminhas de interpretação, que isso salva a sua vida, otimiza. Caiu em 2014 uma questão sobre isso e é maravilhoso, maravilhoso. E fora que se o cabo foi hipnotizado para aprender com o Bruno, meu irmão, aí pronto, aí junta biologia com hipnose, aí vai o grau. O Diego colocou aqui, ó, o homem da hipnose aí. Cara, eu tava olhando aqui essa foto do Paulo Carneiro, tá bem distante, mas agora que eu tô percebendo que esse Paulo tá parecendo um cara que foi meu professor de biologia lá quando eu fazia o ensino médio, cara. Paulo Carneiro. Paulo Carneiro lá trabalhou comigo, Paulão Moral. É o que trabalha no Museu Vivo das Ciências. Ah, pois foi ele. Cara, eu fui aluno de Paulo Carneiro, cara. Estudei com ele na 7ª série no Polivalente, pra você ter ideia. Nunca esqueci desse cara. O que foi que aconteceu? Caiu a live?
caiu a live, né? Um abraço aqui para todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo. Não sei o que foi que houve, não. Essa live é do quê, Diego? É sobre biologia voltado para o Enem. Foi isso que aconteceu. Caiu aqui, deu um... Mas já voltamos. Mas é o Paulo mesmo. Se ele estiver aí na live ainda, ó, abração para você. Tem como ver quem está na live aqui? Aqui tá a Amanda, né? A Amanda tem que estar aqui prestigiando seu amor. Isaac, Yasmin, professor Cícero, professor de Educação Física, personal aí. Anderson, o grande Anderson, mandando um abraço aqui pro pessoal. Esse aqui eu não sei, é Matheus Barros. Então, mandar um alô aí pro pessoal. E se você tiver, né, alguma dúvida relacionada ao Enem, à biologia, esse grande mestre aqui, vocês estão vendo que esse cara é o conhecimento e a experiência em pessoa. Ele abriu a boca aí, meu amigo, ele encanta você com a biologia, né? E sim, vamos lá. Sobre esse top 6 que você está falando aí de genética, um tópico que sempre tem caído nas provas do Enem é biotecnologia. Olha a coisinha que o Enem gosta nessa parte que envolve genética, né? Questão de transgenia. E eu hipnotizo o pessoal para não sair da live. É só o pessoal ficar olhando aqui para Tarcísio falar que a hipnose ela acontece naturalmente. Vai lá, Tarcísio. Vou dar oportunidade para ele, aí ninguém vai conseguir sair mais. Não é biotecnologia. Janaína, Bruno, abraço, saudades da Infogênios. Olha, a gente tem um monte de alunos que foram meus alunos e são teus alunos também aí. Tá vendo? Isso é um mundo pequeno, cara. Inclusive, já está feito o convite, viu, Tarcísio, para a gente depois fazer um aulão presencial. A gente marca um aulão presencial. Aí sim, a gente faz um aulão presencial, hipnotiza a galera e faz uma festa toda aí voltada para o Enem, né? Dá aquela aliviada, né? Um aulão com muito conteúdo. Depois a gente faz aquele momento de descontração para ir poder fazer uma prova no grau. Olha aí, ó. É verdade, Tarcísio, quando abre a boca, cospe biologia. Então, cospe biologia aí, Tarcísio. Eita, essa galera é uma resenha. Meu irmão, olha só, a gente já deu uma passada aí, né, nos conteúdos. Oxe, tu é meu aluno, Isaac, eu não tô reconhecendo tua foto, não. Oxe, é verdade, Isaac, meu aluno, meu parceiro lá do Colégio Severiano Pedro do Nascimento, meu aluno do Colégio Estadual, lá em Genipapo, meu parceirinho, prazer, eu não tinha reconhecido sua foto ainda. Prazer ter você aqui nessa nossa live, viu? Vai passar na prova do Enem e vai achar que passou na prova. Eita, aí tá certo, aí tá certo. Inclusive, você que tá... eu vou aproveitar e fazer uma resenha aqui. Você que está assistindo, que quer dar uma revisada em pontos importantes do Enem, certo? Eu faço parte de uma equipe que ministra aulas ali num programa da TV Itararé chamado Dicas do Enem, certo? Eu e uma equipe top de linha, física, matemática, redação com a professora Tamares, que é maravilhosa, referência em redação aqui na cidade. Certo? Professor Ives Dantas, meu amigão, assim como a professora Tamares, que é professora de física, top. De física? Top. Meu parceiro. Já trabalhei com ele, cara, lá no cursinho da UFCG, a gente já fez alguns aulões juntos já. Pronto, ele é o Cheta da Física, é o nome da física atualmente por aqui pela nossa região. Então, você pode entrar lá no canal da galera, lá no Dica do Enem, no YouTube. Pode ver as aulas que estão sendo postadas e estão sendo exibidas na TV Itararé, né? Tem lá na programação, todo dia tem aula lá. No sábado tem uma maratona lá com todas as aulas que foram ministradas ao longo da semana. E aula minha, claro, né? Professor Tarcísio Meireles lá com biologia, com bioquímica, com citologia, com ecologia, com fisiologia humana. Então, se você está precisando dar aquela revisada desesperada, foca lá, assiste às aulas. Está com dúvida, manda um direct para mim, tira um print da questão que tu está estudando, tira uma foto da questão, fala, Tarcísio, meu lindo, príncipe, essa questão aqui, como é que faz? Estou com dúvida, não entendi. Eu posso não responder a você na hora, mas quando eu tenho um tempinho que eu abro a caixa lá, o meu inbox, do direct, aí eu vou lá e respondo, tiro sua dúvida, faço sempre isso com os meus alunos. E quem não é meu aluno, oficialmente está aberto também para esse contato comigo, se precisar, tá?
Então, os temas eles vão ser cobrados, né? A parte de ecologia ela é cobrada, basicamente, a gente falou dos tópicos, né? O que é que provavelmente cai, né? O que mais de maneira mais recorrente cai, mas a gente precisa entender, né, como isso cai. Então, lá em ecologia, o que principalmente é abordado é questão de problema ambiental. Então, sempre a galera vai estar cobrando problema ambiental, desequilíbrio ambiental, impacto ambiental, sempre. Poluição do solo, poluição da água, poluição do ar. Aí você pensa em degradação da camada de ozônio, poluição, interação com radiação ultravioleta excessiva, geração de câncer e tal. Você já puxa para a citologia, você já puxa para a fisiologia celular, para a fisiologia humana. Né? Você pode pensar também do ponto de vista da citologia. Sim, além disso, na ecologia, eles gostam muito de cobrar fluxo de energia e cadeia alimentar. Né? Posicionamento dos indivíduos na cadeia, consumidor primário, secundário, terciário, decompositor, produtor, o que é que faz, relacionando isso com metabolismo energético. Ah, porque o produtor ele faz fotossíntese ou quimiossíntese, né? Como é que rola o fluxo de energia, produção de ATP, realização de respiração celular, fermentação, enfim. Né? Com relação à citologia, fisiologia celular, fisiologia da membrana plasmática, né? A questão do transporte passivo, transporte ativo, transporte em quantidade. Você também precisa manjar da fisiologia citoplasmática, o funcionamento das organelas, o que elas fazem, qual a consequência do funcionamento dessas organelas para o organismo, se for um organismo pluricelular, enfim. Né? A questão de célula secretora, eles amam célula secretora, retículo endoplasmático, complexo golgiense, vesícula de secreção. Eles adoram cobrar isso, e joga gráfico, e joga tabela, e joga infográfico, e joga diagrama, e eles amam trabalhar isso, né? Eu acho que eles fizeram uma coletânea de 1.900 milhões de questões, e eles vão jogando aí, né, nos anos aí em que o Enem está acontecendo. Outra coisa muito importante, com relação à fisiologia humana, né, eu já citei aqui, cito novamente, sistema digestório, respiratório, cardiovascular, imunitário, nervoso, sensorial, são muito cobrados, certo? Com relação ao sistema endócrino, foca muito nas questões relativas a problemas relacionados ao sistema endócrino. Ah, se eu tiver uma deficiência na produção de ADH, diabetes insípido, eles adoram questão de diabetes insípido. Ah, se houver um problema na produção ou no reconhecimento da insulina, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, né, gigantismo, cretinismo, acromegalia, nanismo, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Então, foca nesses problemas aí, tá? Com relação à evolução, evidências evolutivas, certo? E também as teorias evolutivas. Principalmente Darwin, teoria sintética da evolução, focar nos tipos de seleção que cai, seleção disruptiva, seleção direcional, seleção estabilizadora, seleção sexual, genética de populações, né, que une genética, une evolução e une também os seus conhecimentos em matemática. Não esquece jamais. Em botânica, evolução dos grupos vegetais, as apomorfias, as novidades evolutivas, o que diferencia um grupo do outro, e o processo de fisiologia, funcionamento, absorção, transporte de seiva, produção de seiva, né? Teoria de Mint, teoria de Dixon, né? Teoria da tensão, coesão, transpiração. Então, já caiu 2017, 2018, não lembro o ano, caiu uma questão de teoria de Dixon, teoria da tensão, coesão, transpiração. Então, foca nisso. Com relação à fisiologia animal, sempre comparada, sempre comparada. Ah, como é a respiração num peixe, como é a respiração no anfíbio, como é a respiração no réptil, como é a respiração na ave. E sempre tentar abordar isso do ponto de vista evolutivo, né, claro, e adaptativo. Qual é a vantagem de se ter uma respiração pulmonar e não se ter mais uma respiração cutânea, comparando répteis com anfíbios? Ah, qual é a vantagem de um indivíduo ter o corpo coberto por pelos ou penas, levando-se em conta que ele é um animal de sangue quente, ele é um animal que, através de seu metabolismo, gera, né, e controla a sua própria temperatura. Então, sempre ter uma mente aberta. E uma coisa muito importante, Bruno, que eu falo para os meus alunos é: faça links entre os conteúdos de biologia. Não fique só, fisiologia humana, morreu aqui, vou para ecologia, ecologia, morreu aqui, citologia. Não, tudo está relacionado, vida é vida. O seu corpo não vai trabalhar só do ponto de vista bioquímico, fisiológico geral, fisiológico celular, não, ele vai trabalhar em completude. E você precisa pensar na biologia como um todo
lembrando sempre que você tem que manjar de princípios também de química e de física e aplicá-los à biologia, história, filosofia, sociologia, geografia e aplicar matemática e aplicar. Nunca o conhecimento vai estar isolado, nunca, nunca, nunca. E também eu acho que a gente poderia acrescentar aqui um top 7: saúde pública associada aos conteúdos de fisiologia. Cara, vocês não têm noção. Se você for pegar as provas do Enem anteriores e for fazer uma análise das questões de saúde pública que cai, ele sempre vai pegar aquela parte da microbiologia, vírus, fungos, parasitas, vermes, protozoários, e vai estar relacionado com fisiologia humana. Então, a fisiologia humana, como o Tarcísio falou aí, não veja apenas fisiologia humana, mas veja fisiologia humana aplicada em outros conteúdos, principalmente voltado para a saúde pública. O Enem também ele ama, né? Como o Tarcísio falou, ele tem uma gavetinha lá com coisas que são preferidas dele. Ele disse, não, vamos colocar isso daqui, porque todo ano sempre tem alguma coisinha relacionada à imunoprofilaxia. Você saber a diferença do que é um soro, do que é uma vacina, do que é um antibiótico. Tem muitas questões que gostam de cobrar esse tipo de coisa. Então você tem que ficar ligado nisso daí. O pessoal tá mandando pergunta aqui, ó. A botânica cai muito no Enem? Cara, tá começando a ser cobrado agora bastante questões sobre o Enem, né? E o menino aqui veio atrapalhar a live, trazendo a gata aqui, né? Mas faz parte, biologia, é vida. Olha, coisa linda. Sobre botânica, Tarcísio, qual é a estatística que você tem aí sobre botânica? Rapaz, nos últimos 3, 4 anos, né, praticamente todo ano tem caído questão de botânica. Já caiu questão de floração, já caiu questão, assim, o que eles mais adoram em botânica é fisiologia e evolução. Né? Em fisiologia, eles gostam muito das questões relacionadas a transporte de seiva, né, de seiva orgânica, de seiva mineral, os processos de transporte, a questão dos movimentos vegetais. Tem uma planta que a gente gosta muito, que eu sei que com certeza Bruno conhece, que é uma planta chamada mimosa, né? Mimosa pudica, que a gente toca nela e os folíolos dela fazem. Bichinha fica tímida. Ela é muito, né, resguardada. Aí... Eu jurava que tu ia dizer que era cannabis, cara. Aí a galera cancelava a gente. Aí, o que acontece? Caiu uma questão há uns 2 anos atrás falando sobre o tipo de movimento. Isso quando eu tô dando aula de botânica, eu digo para os meninos, pelo amor de Deus, como é que eu ia pensar nisso, bicho? É uma questão de um tipo de movimento vegetal não orientado chamado de nastismo, certo? Tem uma interferência que, no caso, é a desestabilização, né, do ambiente em redor da planta, nesse caso. É um tipo de nastismo chamado seismonastismo, e quando você toca nela, a reação dela é que as células da base do folíolo, que a gente chama de pulvino, essas células vão sofrer uma perda de íons potássio, K+, e de íons cloreto, Cl-. Isso vai alterar a concentração relativa entre os meios intra e extracelular, e as células vão perder água por osmose, princípio de exosmose. E com isso, as células se tornando plasmolizadas, daí os folíolos se fecham. Então foi uma questão de fisiologia totalmente inesperada sobre o movimento vegetal não orientado que caiu. Ou então questões sobre evolução. Aí quando a gente pensa em evolução, uma coisa muito importante que a gente tem que estar ligado, né, em evolução vegetal, eles adoram colocar os cladogramas. Coloca um cladogramazinho aqui, aí coloca grupo externo, algas verdes, aí coloca briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí eles podem fazer o seguinte, eles podem colocar as características que se relacionam ao processo evolutivo. Nas briófitas aconteceu de o gametângio feminino ser envolvido por células estéreis e o embrião, depois de formado, ele fica retido no gametângio feminino, ele vai se desenvolver e formar o esporófito. Ponto. É uma característica que diferencia o grupo das plantas em geral do grupo das algas verdes, que é de onde provavelmente saiu o ancestral das plantas. Aí você tem, mas nas pteridófitas já rola o aparecimento de células específicas com formação de tecidos para condução de seiva, já são plantas vasculares ou traqueófitas. Aí nas gimnospermas você tem o processo de polinização, tornando a reprodução das plantas independente da água, né, por meio da formação do tubo polínico e tudo mais.
e a formação de semente, né, tornando as plantas portadoras de semente, viabilizando a dispersão delas no ambiente. São as plantinhas chamadas de embriófitas. Aí, já nas angiospermas, a gente tem o aparecimento de flores e de frutos, fato que otimiza o processo reprodutivo, recrutando animais agora como agentes polinizadores e também agentes dispersores de sementes de maneira mais eficiente, né, fazendo com que o grupo exploda em diversidade e se disperse mais pelos ecossistemas e biomas. Então, você tem que estar ligado nesse processo básico de evolução, o que aconteceu de uma planta para outra, né? Porque eles podem colocar um heredograma com as características lá para você interpretar em cima disso, ou como já caiu em um outro ano, eles colocaram um heredograma na forma de uma árvore filogenética e perguntaram qual das características evidenciadas ali está relacionada ao aparecimento do tubo polínico e à independência do processo reprodutivo da água. Aí você tinha que saber, caramba, Dudu, é o ponto 1, 2 ou 3 espalhado no cladograma. Você tinha que saber o que é que tinha que vir ali. Então, evolução eles adoram, tá? E principalmente puxando aí para a área de botânica. Então, evolução dos grupos vegetais. E fisiologia, você tem que manjar de todo jeito. Em botânica, tem que manjar. Verdade. O Matheus perguntou aqui: boa noite, professor. O que é transcriptase reversa? Cara, quando você estuda vírus, você vai estudar os vírus, que tem o material genético DNA, RNA, os adenovírus, ribovírus, e lá tem um tipo de vírus de RNA que tem uma transcriptase reversa. É uma enzima que faz uma transcrição ao contrário. Lembra da sequência que a gente sempre espera, né? Que o DNA ele vai se replicar, vai fazer uma cópia, vai transcrever essa informação para o RNA. No final das contas, esse RNA vai sintetizar proteínas. Então, a transcriptase reversa ele faz o contrário. Em vez de ser do DNA para o RNA, ele faz do RNA para o DNA. Transcriptase reversa. E você que chegou agora na live, deixe sua pergunta aqui relacionada à biologia sobre o Enem. A gente já abordou aqui como é o sistema do Enem, como é que é a questão da biologia. A gente já viu a questão dos conteúdos que mais cai, menos cai, técnicas de como resolver as questões e vem mais o que em seguida, Tarcísio, que a gente ficou faltando para falar para o pessoal. A questão do, acho que é a questão do treinamento. Levou o papel. Levou meu papel. O menino veio buscar gato e levou meu papel. Tá aí. Promoção. A gente já falou de como funciona a prova de Ciências da Natureza e do Enem de modo geral, os conteúdos que mais caem, como eles são cobrados, né? O que estudar nessa reta final. E os dois tópicos que, né, a gente pensou em falar para vocês foi como treinar para a prova, né, que a gente, de certa forma, a gente já abordou aqui, né, distribuído nos outros tópicos, e dicas de técnicas de estudo, gerenciamento do tempo e alimentação na hora da prova, né, que é aquele momento em que você está lá, pronto, preparado, você vai fazer a sua oração, né, vai partir para o abraço. E ainda, Tarcísio, eu vou dar de presente aqui do pessoal que ficar no final da live uma técnica que eu utilizo na clínica para poder melhorar a sua concentração. Se você é uma pessoa que costuma afirmar, eu não tenho boa concentração, eu não consigo me concentrar, qualquer coisa rouba minha atenção. Você que está aí na live, está estudando, se alguém ligar uma TV, você já perdeu a concentração, alguém conversou perto de você, você já perdeu a concentração. Eu vou te ensinar uma técnica para você fazer nesse último mês, antes da prova do Enem. E eu tenho certeza que se você fizer, nada consegue tirar a tua concentração no momento da prova. Vai ser muito improvável uma coisa simples tirar a tua concentração. Então, no final, se você ficar aí, eu vou compartilhar isso para você. Certo? E aí? Vamos falar da alimentação voltada aqui para o Enem. Como se preparar para a prova também, isso é importante. Top. Então, vamos lá. Primeira... Pode começar. Não, vai tu. Tu é o cara. Não, olha só. A primeira coisa que você tem que se ligar, antes de fazer a prova do Enem, é você colocar seu próprio conteúdo que você estudou ao longo do... Não sei quando você começou a estudar no início do ano, começou a estudar agora recente, mas coloque os conteúdos de biologia em prática, meu amigo. Você estudou o sistema digestório e estudou o funcionamento do sistema digestório. Por que é que diabos você vai levar uma caixa de chocolate para
se alimentar desse chocolate no momento da prova. Me diga por quê. A quantidade de glicose que tem ali, a quantidade de gordura que tem ali, vai desviar todos, não todo o sangue, mas vai desviar boa parte do sangue, que seria para a tua concentração, vai para a digestão, cara. Então, troque esses alimentos de ficar levando doces, de ficar levando chocolate, por um alimento integral que vai liberar glicose vagarosamente. Na medida que você mantém sua concentração, te mantém com a taxa de glicemia constante. Eu vejo uns caras, cara. Eu tenho um vídeo, Tarcísio, no meu canal do Comédia. Para quem não sabe, eu tenho um canal do Comédia com um outro professor de biologia chamado Douglas Oliveira. Quando era no dia da prova do Enem, a gente estava na frente das escolas, Tarcísio, com o microfone, uma câmera na mão, perguntando qual era o tipo de alimentação que a galera estava levando para a prova do Enem. Tá lá no YouTube, se você colocar assim, Os Oliveiras, Dia do Enem. Os Oliveiras é o nome do canal. Se colocar Dia do Enem, você vai me ver lá, tirando onda com a galera. Então, se você vê o absurdo de coisa que a pessoa... Tem gente que leva marmita, tem gente que leva bolo, tem gente que leva cuscuz, meu amigo. Cuscuz para fazer a prova do Enem. Então, pelo amor de Deus, né? Sapo para fazer a prova do Enem na água mineral. Então, assim, cara, gente levando caixa, levando de tudo. Mas, assim, o famoso chocolatezinho que você acredita que vai melhorar a tua atenção, ele pode ser um vilão roubando o desvio sanguíneo para a digestão e diminuir a tua concentração. Então, prefira alimentos integrais. Eu vou falando uma, o Tarcísio fala outra, depois eu falo outra, o Tarcísio fala outra, e assim a gente vai. Né? Então, uma dica, cuidado na alimentação. Claro, com certeza, né? Porque por que quando a gente come, isso é uma coisa básica para você pensar, né? Geralmente a refeição mais pesada do nosso dia é o almoço, né? Normalmente. É quando a gente bota para descer mesmo e faz aquela Serra da Cantareira e é nóis. Aí a galera vai e não se liga. Quando você almoça, você come aquele feijãozinho. Na época que a gente estuda na UEPB, né, os nossos a cada 2 períodos a gente mudava de turno. Né? Então, tipo, o primeiro ano do curso, né, o primeiro e segundo período eram de manhã. Aí o segundo ano de curso, que era o terceiro e quarto período, eram à tarde. A gente ficava alternando os turnos até o final do ano. Né? O sistema da UEPB era assim na época. Aí eu vinha para casa, estagiava de manhã no laboratório de botânica da UEPB, ia para casa, aí almoçava e voltava para a UEPB para assistir aula à tarde. Meu irmão, aí manhã fazia o quê? Aquele feijãozinho top, arrozinho, uma carnezinha tal. E eu, quando eu chegava na universidade, que eu entrava na sala, e teve um tempo que a gente assistia a sala no auditório. Então, aquelas poltronas maravilhosas, acolchoadas, um ar-condicionadozinho, os vidros com aquela película fumê, aquele insufilmezinho, tal, e a professora ou o professor ia, apagava as luzes, data show, fechava as janelas, ar-condicionado, e eu só aqui, ó. Eu só dessa. Aí daí a pouco batia um soninho e dizia, caramba, doido, vou fechar os olhos aqui, vou ficar só ouvindo. Depois eu pego os slides do professor e faço as anotações no caderno. Eu acordava no final da aula, já, né, tendo cochilado, a baba escorrendo no canto da boca. Então, quando a gente almoça, né, que a gente faz uma refeição pesada, né, o foco do nosso processo circulatório é mandar sangue para o sistema digestório. Tanto para o sistema digestório se manter em funcionamento, quanto para você absorver os nutrientes. Eles vão cair na corrente sanguínea e vão ser distribuídos para o resto dos tecidos e para os outros órgãos. Aí a circulação a nível, né, encefálico, cerebral, dá uma reduzida e isso nos dá aquele leve apagão / reset e... Banzo, o famoso banzo. Eita, aquela sonequinha depois de almoço, não tem que correr melhor não. Aí tu vai fazer isso no Enem, tu vai empurrar aquele chocolate daquela caixa que tu compra, aquele chocolate ao leite, tem mais gordura do que qualquer outra coisa, né? Aí vai, daqui a pouco tu tá assim, ó, na prova, e tem as questões de física para fazer, tem as questões de matemática para fazer, tem as questões de química para fazer, tem as questões de história, de geografia, redação, e tu vai estar num rolê aleatório, quase se jogando nos braços de Morfeu. Não, né? É focar no que Bruno falou aí, um alimento integral, aí você vai uma barrinha de cereal, um biscoitinho daquele, um clube social, alguma coisa do tipo integral, né? Que vai
soltando, liberando a glicose aos poucos. Isso vai mantendo o funcionamento do teu sistema nervoso pela produção de energia, né? E não vai sobrecarregar digestoriamente o teu organismo, né? Fazendo com que o teu cérebro continue plenamente funcionando e você não caia no banzo do depois do almoço. Pois é. Evita aqueles picos de insulina, né? E aquilo ali, para quem estuda, cara, aquilo é terrível. Tarcísio já falou até outra coisa aí importante, que é se prepare para, nessa reta final, estudar em locais desconfortáveis. Porque Tarcísio falou lá, aí, acabei de almoçar, né, tô num ar-condicionado, o ambiente tá escuro. Cara, aquilo ali vai fazer de tudo para que você pegue no sono. A mesma coisa é o seguinte, no dia que você for fazer uma prova, você não sabe se você vai pegar um local desconfortável, uma cadeira dura, coisa do tipo. E você que só estuda em locais confortáveis, nessa cadeirinha aí, gamer, que o Tarcísio está sentado aí, pois é, se você tem uma dessas, se você estuda no sofá, em algum ambiente, na poltrona, naquele conforto, você está adaptado àquele conforto. Chega no dia da prova, você sente logo o quê? O desconforto. E aquilo ali vai te incomodar. Então é interessante que nessa reta final você comece a estudar em locais desconfortáveis, porque quando você chegar lá, você não vai sentir muita diferença. Mas se você está no conforto e vai para o desconforto, o nosso corpo, né, Tarcísio? A gente sabe que o ser humano ele é assim. Ele busca o prazer e evita o desconforto e a dor. Essa é a natureza. A gente vive buscando prazer e vivemos evitando o desconforto e a dor. E é isso que vai acontecer. Então, começa a se adaptar num ambiente desconfortável, certo? E lá na hora você vai ficar mais tranquilaço. Faz sentido, Tarcísio? Faz total sentido, até porque você, né, como o Bruno falou aí, você não sabe para que local você vai, né? Ainda não saiu o local de prova, o cartãozinho lá e tudo mais, dizendo para onde você foi designado. Então, você pode ir para uma faculdade particular, em que você vai estar lá numa cadeira, né? Não vou dizer confortável, porque cadeira de nenhum, né, faculdade, colégio, nenhuma cadeira é confortável, e a ideia é justamente não ser, né, esse conforto todo, senão a galera já dorme no desconforto, imagine no conforto. Eu já vai pendendo assim. Mas você tem que estar ligado que você pode cair num colégio estadual rural, lá não sei aonde, em que as cadeiras sejam pequenininhas, o espaço que você tem para fazer a prova seja o mínimo ali, né? E você não tenha nem espaço para você colocar o seu bumbum na cadeira e se recostar, né? Então, é uma coisa muito importante você estar preparado aí para o desconforto, e nessa reta final é muito importante. Também outra coisa, a questão da concentração e de tentar evitar interferência de fatores externos, que isso aí Bruno vai falar melhor para vocês. Mas, ao mesmo tempo que eu posso cair num local em que eu faço a minha prova num silêncio absoluto, numa tranquilidade, num conforto, né, sonoro ideal, você pode cair num canto em que o vizinho da escola, da faculdade, ele é domingo, churras, música, joga a galera, tomar uma e tal. E você vai estar lá e o cara tá lá escutando Dodô Pressão, tá escutando ali Paulinha do Arrocha, tá escutando ali o Rei da Cacimbinha, e você tá aqui, caramba, doido, e essa forró do Capetinha. e essa matriz aqui para eu resolver. Caramba, boy, e esse circuito aqui para eu saber qual é a DDP, tá ligado? E essa questão do metabolismo energético, para eu saber quantos ATPs vão ser produzidos se o indivíduo consumir 5 moléculas de glicose, entrando numa respiração e terminando numa fermentação lática. Aí, meu irmão, te vira, né? O vizinho ali não está se importando se ele está incomodando ou não. Às vezes não é nem uma pessoa que está do lado, às vezes é a própria estrutura. Você pode cair num local que você esteja num confortozinho com ar-condicionado, janela fechada, tal, uma iluminação boa. Da mesma forma, você pode cair num local em que a luz não seja legal, em que o ventilador que fica ligado lá para, né, para ajudar a galera a se refrescar faça um barulho da poxa, né? A cadeira tá meio quebrada, tá pendendo para um lado, pendendo para o outro, e tem gente do lado de fora passando na calçada falando alto. Então, você tem que estar preparado para você ir para um local top de linha, que vai lhe ajudar muito, mas para um local que não vai lhe ajudar tanto assim, mas nem por isso você vai ter que diminuir o seu desempenho, né, e perder o seu rendimento por conta disso.
O bom é que no final da live, quem ficar aqui até o final da live, vai aprender uma técnica que, cara, pode acontecer isso que você vai tirar de letra. E eu quero que depois você entre em contato com o Tarcísio e diga, cara, eu fiz aquela parada que Bruno falou na live e não é que a parada funciona. Cara, funciona porque tem uma estratégia científica que está por trás. Aqui não é só achismo, não. Tem um fundamento que está por trás. Então, quem é da área de biologia, você vai ver que vai estar trabalhando com coisas voltadas com fundamentação científica. Porque, na verdade, não importa o que a gente acha. O que importa é que está documentado na literatura. E Tarcísio falou aí dessa questão de... Já aconteceu comigo, cara, fazendo concursos. De pegar num local onde o cara tava com som, tocando forró, a zoada terrível. E já aconteceu uma mais inusitada. Que eu fui fazer a prova e do lado era um manicômio. Era um local... Já sei qual é a escola, insano. inclusive, que você foi. Pronto. Estudei lá, inclusive. Pronto, foi lá. Na escola. Né? Aí o que Aí o que é que aconteceu? No meio da prova lá, né? Eu vou falar no sentido humorístico da coisa, tá? Não entenda que eu tô sendo pejorativo, não, né? Eu fazendo lá a prova e os dois lá tudo cantando. E, cara, tipo, a galera caiu numa crise de riso coletiva no meio da prova. Né? Caiu numa crise de riso coletiva, porque, tipo assim, as pessoas começavam a cantar, começavam a falar coisa que não tinha nada a ver, e a galera começava no riso, pelo menos não estressou, né? Mas começava a ter atenção. E já aconteceu também, ó, essa técnica que eu vou ensinar para vocês vai evitar, tipo, distrações que são simples, mas incomodam. Vai dizer que, você que tá aqui na live, comenta aí, vai, participa, comenta aí. Você já se incomodou com alguém abrindo um saquinho de chocolate, de pips, qualquer coisa do tipo, e fica... Porque o cara que tá fazendo a prova do Enem, tá assim, em vez de ele chegar e fazer assim, ó, pega aqui, faz uma zoada de uma única vez, né? Abriu, pronto. Não, ele faz assim, ó. Faz uma zoada, aí ele olha pro lado pra ver se alguém olhou pra ele. Aí viu que ninguém olhou, aí todo mundo começa a olhar pro cara. Aí ele olha, já fica desconfiado. Aí eu digo, abre esta infeliz de uma vez, desgraçado. Abre essa infeliz de uma vez. Então, assim, são coisas que acabam tirando a atenção. Eu me lembro quando eu fui fazer a prova do vestibular, que foi o ano que eu entrei. Tinha uma pessoa que sentou atrás de mim, a Amanda caiu na risada. Tinha uma pessoa que sentou atrás de mim, Amanda, que ela colocou o pé aqui assim na cadeira. E ela ficava assim, ó, com o pé. E eu fazendo a prova. E eu sou o cara que... Eu sou o seguinte, eu tenho que estar aqui na minha, de boa. E a cadeira ficava... Aí eu olhava assim pro cara, né, com a expressão facial já mostrando, eu digo, oi, infeliz, para de chutar a cadeira. E o cara parava, ele olhava assim pra mim, aí viu que... Aí de repente ele tava na cadeira. Chegou um ponto, cara, que eu chamei ele ao fiscal. Eu disse, ó, cara, pede pra esse cidadão aí tirar o pé da cadeira aí que tá me incomodando. Aí ele falou, não, mas eu não posso fazer nada não. Eu digo, se você não fizer, meu amigo, eu vou preso daqui, mas você e ele vai se dar mal. Porque eu não estudei um ano todinho pra esse infeliz começar a me atrapalhar aqui e você nem poder reclamar com ele não. Então, pelo amor de Deus. Aí ele me trocou de lugar, e aí fiz a prova na paz. Mas eu tô trazendo isso aqui para vocês, porque isso pode acontecer. De ter alguém com um som lá fora, tocando polentinha, né? Vai ter... A live travou aqui para mim, eu não sei se foi para mim, se foi o dele que travou. Tarcísio, você está por aí, Tarcísio? Caiu a dele. Deixa eu conectar aqui de novo. Vocês que estão na live aí, foi a minha ou foi a dele que caiu? Comenta aí embaixo. Foi a dele que caiu. Vamos lá, chama ele de novo. Foi a minha. Voltemos. Então, cara, esse tipo de coisa pode acontecer, né, Tarcísio? Imagina você se preparar um ano todinho e você perceber que tem um cara que tá te atrapalhando no momento da tua prova.
né? Porque tem a parte emocional que está envolvida. Você já vai com a expectativa de que, pô, eu estudei, eu fiz minha parte, eu estou preparado, e a tua mente ela começa a te cobrar demais. Aí, de repente, qualquer mínima ruído do ambiente faz tirar a tua atenção, e você fica preocupado mais naqueles ruídos do ambiente e não acontecer de novo, que você esquece a prova. E isso é uma espécie de hipnose. Hipnose é foco. Então, se você foca não na prova, mas em outro estímulo externo, aí você vai se incomodar, né? E qual é o próximo ponto, Tarcísio? Qual a próxima dica para que o pessoal possa fazer uma boa prova? Veja, a gente já falou de alimentação, a gente já falou do ambiente, né? Estudo em ambientes desconfortáveis. Qual foi o próximo ponto? O próximo ponto, o gerenciamento do tempo. Isso é crucial, crucial, crucial. Porque é o seguinte, você vai estar lá, né? No meio de uma prova que, né, para a maioria das pessoas está valendo ali a sua vida, o seu sonho, né? Aquele plano que você tem para a sua vida. Poxa, eu quero seguir tal carreira e a oportunidade de eu entrar na universidade é essa, né? Você tem a sua própria cobrança, você se dedicou, você estudou, você fez o seu máximo ao longo do ano todo para estar pronto para aquele momentozinho ali, né? Para aquelas horas que você vai passar ali, né? E qualquer coisa que lhe desestabilize, seja antes da prova, seja durante a prova, né? Isso pode tirar ali a sua vaga na universidade. Então, é importantíssimo que, né, ao longo do ano, isso é crucial, aí como meu querido amigo George falou, você faça simulados, né? E você aplique a técnica de resolução de questões no simulado, sempre otimizando o seu tempo. Como é que eu otimizo o tempo da maneira mais básica possível? É fazendo aquele rolezinho simples de vou responder a questão. Sei a questão, respondo. Não sei a questão, ou vi que vou demorar muito no raciocínio daquela questão, deixa ela marcada, circula, né, bota uma seta, aponta e vai para a próxima. Não vá perder tempo em questão difícil, não vá, por mais que você saiba respondê-la. A questão não é você saber ou você não saber. A questão é quanto tempo você vai levar para fazer aquilo dali. Porque você tem, né, pouco mais de 3 minutos, se você fizer com a quantidade de questões que você tem, então você está ali com 3 minutos e pouquinho para fazer cada questão. Mas tem algumas questões que eu vou resolver em menos de 3 minutos, é claro. Né? Isso vai jogar um saldo de tempo para as demais. Mas tem questão que eu vou levar 5 minutos para responder. E essa questão que eu vou levar 5 minutos para responder não pode me atrapalhar. Não pode estar ali no meu início. Porque eu tenho que manter um ritmo. É claro que você não vai chegar lá destruindo tudo. Não. Você tem um tempo que você vai levar para pegar um ritmo de resolução. Né? Aquele tempozinho no início da prova vai lhe ajudar no decorrer da prova até o final. Para você ter um tempo hábil depois para marcar o gabarito com tranquilidade, para você não marcar o gabarito na correria. Muitas pessoas não deixam para marcar o gabarito no final e se perdem no tempo no meio da prova e chega lá no final, né, com 10 minutos para encerrar o tempo, o cara vai lá marcar o gabarito, erra, pula uma questão, marca um gabarito de uma questão e outra. Aí, meu irmão, aí é um abraço, né? Porque do ponto ali que você errou para baixo, tchau pra galera. Tchau tudo. Então, é crucial. A TRI, né, também vai estar envolvida nisso daí. Então, fáceis e médias primeiro, sempre. Difíceis por último. Sempre, 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 sempre. Questão que demorar a responder, pula. Questão que você não sabe, pula. Vai focando nas fáceis e nas médias e corre para o abraço. Isso vale para todas. Para natureza, para matemática, para humanidades, para linguagens. A redação, o rolê é diferente, né? A redação a gente não tem competência para falar sobre. Né? A não ser que o tema envolva um tema de biologia, um tema de natureza, aí a gente fala sobre o tema e que você vai aplicar depois na sua prova. Aí a técnica que você vai usar é seu professor, sua professora de redação que vai mostrar para você. Mas na resolução de questão, a ideia é essa, certo? Sempre otimizar o tempo. Né? E quando você concluir, respondi tudo, né, que estava ao meu alcance, ficaram faltando essas questões aqui que são difíceis. Aí você vai para elas. Né, deixando sempre um tempo de 30 minutos, para você passar o gabarito.
para você passar na tranquilidade. E, eventualmente, se você pulou alguma questão que você, eita caramba, não consegui resolver, até para chutar você tem que ter técnica. Você não pode simplesmente fechar os olhos aqui e faz, caramba, vou botar o lápis aqui, na que cair eu marco. Não. Você vai sempre, tá, o que é que o comando da questão está cobrando? Por menos que eu saiba a questão, mas o comando vai me dar um norte. Né? E dentro do norte que o comando da questão me dá, eu sei quais alternativas eu já posso eliminar, a ideia da eliminação aí que o Bruno falou, eu já posso eliminar 3 alternativas ali, eu vou ficar em 2. Então, minha chance de acerto pula de 20% para 50%, né? Eu tinha ali 5 questões, tinha 5 alternativas, eu tinha 20% de marcar a certa. Pô, eliminei 3, agora eu tenho 2 chances, né? Então, eu tenho ali 50% de chance de acertar. Então, até a técnica do chute, você não vai no mamãe mandou eu escolher essa daqui, jamais. Você vai num chute consciente, certo? E claro que o mínimo de questões, né, ou nenhuma, que é o ideal, você vai ter que chutar, certo? Mas é óbvio que a gente se depara com situações que são inesperadas e a gente acaba tendo muitas vezes que usar aquela ideia do chute. Mas sempre tente evitar ao máximo chutar. Viu? Tente ao máximo não chutar. Mas sempre questões fáceis e médias primeiro, questões difíceis por último. Sempre, 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 sempre. O William falou aqui, o senhor marcou muito quando eu estava no Motivo em 2016, professor. 10 demais. Valeu, meu querido William, meu parceiro. Obrigado aí pelo carinho, pelo reconhecimento, meu irmão. Sei que você já está na universidade aí, né? Daqui a pouco você está, se você já não tiver formado, daqui a pouco você está formado, está entrando no mercado de trabalho aí, né? E vamos precisar das suas habilidades aí na área que você tiver, viu? Se você for aí arquitetura, a casa da gente, a gente constrói contigo. Se for engenheiro, também. Se for advogado, a gente prefere não precisar. Mas se precisar, né, a gente sabe que pode contar. Então, valeu, meu William. Meu Bruno, meu caro, bota para descer. Ainda sobre o gerenciamento de tempo, é importante, ó, o Tarcísio falou aí para vocês que deixe pelo menos 30 minutos para poder resolver o gabarito com tranquilidade, não sair nas carreiras. Uma coisa que a gente percebe muito nos alunos, né, Tarcísio, é que o cara, ele soube responder a questão e quando chega no gabarito, marcou errado. Então, uma dica importante para você é o seguinte, se você tem certeza absoluta da questão, já vai colocando no gabarito. Pô, essa aqui eu tenho certeza? Então já marco no gabarito. Eu não tenho certeza, então eu deixo lá. Mas eu tenho certeza, coloca logo no gabarito, que no final das contas isso vai facilitar você marcar o gabarito e não ter essa onda de que, mas rapaz, eu sabia a questão, eu acertei a questão e marquei errado no gabarito. Se você já tinha certeza, criatura de Jesus, que aquilo estava 100% de certeza, então já passa logo para o gabarito, certo? Você só não vai marcar logo de cara se você não tiver certeza que depois você for fazer, vai conferir novamente a questão, ou quando você for para o chute técnico, que a gente chama, né? Um chute qualificado. Né? Simplesmente marcar mamãe, como você citou aí. A outra dica que é importante, que às vezes a galera acha que não é oxigene teu cérebro esse mês. Daqui para frente, comece a fazer atividade física, isso é importante. Não precisa ser musculação, mas qualquer atividade física que você comece a fazer constantemente. Por quê? Vai dar uma oxigenada no teu cérebro, vai dar uma melhorada na tua captação de energia. E como você vai se concentrar para essas provas? Então, uma pessoa que é sedentária, certo? Eu só estou estudando, só comendo, estudando, comendo, estudando, comendo, estudando. Aquilo ali pode gerar o quê? Um estresse, eu ia dizer estresse oxidativo. Estresse oxidativo não. Ali vai liberar muitos radicais livres. Então, no momento que você faz atividade física, você vai liberar antioxidante, que vai combater os radicais livres. Então, é importante que você vá fazer essa prova em sua melhor condição. E fazer atividade física, primeiro, reduz a ansiedade, certo? Reduz a ansiedade da prova. Segundo, vai te dar uma boa energia para fazer a prova. E terceiro, quando chegar lá na hora, você não vai ficar perdendo foco de atenção. São os benefícios da atividade física. Então, comece a fazer umas caminhadas, qualquer atividade física, nessa reta final. Já que se você não faz nada, você vai começar a fazer a partir de agora. E aí, Tarcísio, atividade física nesse momento final, é importante ou não é?
importantíssimo, né? Porque você vai dar aquele up, né, no seu desempenho físico, vai trazer principalmente uma capacidade maior de resistência durante a prova. É aquela ideia de você estar fazendo a prova lá e você não vai, depois de 2 horas de prova, por exemplo, né, você está ali na metade do caminho, você vai estar lá já morto e cansado, já querendo se encostar num canto e dar um cochilo, né? E outra coisa muito importante também, né, na atividade física, no seu preparo, não apenas mental e técnico, que você já tem feito isso, mas também no seu preparo físico e de resistência para a prova, que você foque em um negocinho muito importante chamado hidratação, né? Você entrando num patamar de desidratação ao longo da prova, né, você vai estar ali numa demanda energética muito alta, e a demanda energética, óbvio, consome água. Seu organismo, seu sistema nervoso ali, como sendo de alta demanda energética, ele vai estar lá puxando a água de todo modo, né? Você sabe muito bem, isso é básico de bioquímica, que quanto maior é a demanda energética do tecido, a atividade do tecido, do órgão, maior vai ser o consumo de água por ele. Então, é extremamente importante que você se hidrate, tá? Então, leve a sua aguinha lá, uma quantidade de água que seja suficiente para que você se mantenha, né, hidratado durante toda a prova. Porque ao entrar em um patamar de desidratação, você pode estar num local muito quente, um local que não tem ar-condicionado. Você sabe que final do ano aqui na nossa região é calor, café do rato. Então você vai estar lá transpirando, perdendo água, né? E você não se hidratar, você vai começar a sentir desconforto, você vai começar a sentir algum padrão de algum incômodo, como dor de cabeça, né, que é um dos principais sintomas de um processo de desidratação. Então, é ideal que você se mantenha ali hidratado, né? Levar a sua garrafinha lá, transparente, sem rótulo nenhum, aquele rolê que você já sabe, mas uma quantidade de água que seja necessária para você durante todas as horas de prova, e também não vá beber uma quantidade excessiva de água para que você tenha que, de tantos em tantos minutos, estar se levantando para ir no banheiro, aí isso quebra seu ritmo, atrapalha o seu desempenho na prova. Então, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Tem ali a noção de que nem água demais vai lhe atrapalhar, porque você vai estar urinado de vez em quando, né? Nem água de menos, que você vai ter consequências de desidratação ali que podem atrapalhar a sua concentração. Exatamente, perfeito. Outra dica importante é se organize antes de fazer a prova. Porque um dia antes, tudo já tem que estar preparado. Cara, tuas canetas já tem que estar num canto, tua roupa, teu sapato, tua meia, tua cueca, tudo tem que estar tudo organizado. Por quê? Porque no dia seguinte da prova, você não pode ter muito estresse, né? Coisas podem acontecer no dia da tua prova. Você se preparou o ano todo e no dia da prova você pode brigar com teu irmão, você pode brigar com a família, sei lá, aconteceu, o pneu do carro furou, algum estresse pode acontecer. Então, quanto mais você se organizar um dia antes, menor é a chance de você se estressar no dia da prova. Porque, tipo assim, imagina você emputecido fazer uma prova e ficar pensando, cara, eu estudei um ano todinho e eu tô saindo aqui com a cabeça quente, estressado. Então, quantas e quantas vezes nós tínhamos algum compromisso para fazer e a gente, nas pressas, acabou fazendo uma coisa mal feita. Por quê? Porque não sabia onde é que estava o sapato, não sabia onde é que estava a calça, não sabia onde é que estava. E outra coisa, não estude no dia da prova. No dia da prova. A prova é de meio-dia, sei lá, você vai sair de casa de meio-dia. A prova é de 1 hora, um exemplo. Então você não vai estudar nessa manhã. Então aproveite esses últimos 2 dias para dar uma relaxada. O colega falou aqui, ó, assistir uma Netflix para relaxar. Tira o foco. Por quê? Porque não é em 2 dias que você vai começar a ganhar conhecimento para poder fazer uma prova. Já deu o tempo, cara. Ou você estudou ou não estudou. E comece a se divertir. Essa é a ideia. Por quê? Eu vejo gente, Tarcísio, que estuda, tipo, a prova vai ser de 1 hora da tarde, 9 horas da manhã, o cara está estudando até meio-dia, 11 horas da manhã. Então, já chega na prova com cansado mentalmente, fadigado mentalmente. E ele não vai ter um bom desempenho na prova. Então, assim, tem gente que acha que vai ganhar conhecimento por osmose nos últimos 2 dias, e não vai. Tem mais alguma consideração, Tarcísio? Vai mesmo não, viu? Então,
De preferência, né, o dia anterior, né, a prova é no domingo, no sábado, pronto. Encerrou na sexta-feira. Sábado você vai dar uma relaxada, tá? Relaxar. Eita, vai ter uma farrinha na casa de fulano, vai estar todo mundo lá, uma música top, piscina, churrasco. Não, aí você tá querendo relaxar demais. Não relaxa. Demais. Relaxa, mas não relaxa muito, não. No máximo um aulãozinho de véspera. No máximo um aulãozinho de véspera. Suave ali, só uma resolução de questão, tipo, vai ser só um turno, né? Um pedaço de um turno ali no sábado de manhã, pronto. Sábado de tarde e à noite, não toque em caderno, não toque em livro, não toque em apostila, em mapa mental, em absolutamente nada. Vá pegar aquela sua série maravilhosa que você está assistindo ali, vá dar uma repassada em Game of Thrones, vai dar uma assistida lá em The Walking Dead, vá ver uma parada, vá assistir uma parada que você curta. Um filme, não vá assistir um filme de terror, não, porque senão você vai ficar à noite acordado. No outro dia tu tá assim, ó, tetel, com os olhão arregalado, e na hora da prova tu tá se matando, né? Aí tá querendo aloprar, é verdade. Não alopre, não, né? Assiste um filme de romance, mas que não faça você chorar, se você gosta. Assiste uma comédia, de preferência, para você dar aquelas risadas e dar uma liberada de endorfina, de dopamina, de serotonina, para dar aquele... Você alinhar os seus chakras e pronto, meu irmão. No outro dia de manhã, acorde num horário que não vá, né? Eita, round 6. Vá num horário que você não vá fazer a prova do Enem como se você fosse pro round 6 aí, viu? Aí, vá daquela expectativa. Trincado. Aí, no outro dia, você nem vai acordar muito cedo, né? Para você estar à tarde com sono. Isso vai quebrar suas pernas na hora da prova, né? Nem também tem aquele sono excessivo que você dorme até não sei que hora você está correndo. Não, né? Tenha disciplina com relação à sua preparação e sua organização antes da prova. Pronto, chegou lá no dia, é só partir para o abraço, encontrar seus professores lá nos points, né? Que ficam espalhados aí pelos principais locais de prova, né? Não pode estar abraçando a galera mais, né? Nesse ano, não. Mas dá aquela força, pega aquele chocolate, aquela água, dá aquela brincada, aquela relaxada, batatinha frita, 1, 2, 3 e partiu, já era. E agora, claro, óbvio, evidentemente, ficar com a técnica maravilhosa, top de linha de Bruno aí, que vai fazer você focar, que você não vai perder. Pode explodir uma bomba atômica do lado do seu local de prova, você vai dizer, aconteceu alguma coisa aqui? Eu não percebi absolutamente nada. E, cara, é incrível a técnica mesmo. As pessoas que já fizeram ela, o relato, né, das pessoas que fizeram ela, é muito gratificante ouvir. E o mais interessante é que, inicialmente, você vai achar que ela não vai funcionar. Então, de antemão, já vou dizer para você. Você vai começar a fazer, você vai dizer, faz sentido. Mas começa a fazer, depois você diz o resultado. A técnica é o seguinte. Você vai pegar uma vela. Que é isso, professor? Vai fazer macumba? Não, fazer macumba não. Você vai pegar uma vela, certo? Você vai chegar em um local da sua casa. E vou fazer uma oração, né, professor? Não vai fazer oração nenhuma, não. Também não. Certo? Você vai pegar a vela, vai para um local da sua casa e você vai colocar a vela em um local. Vai acender o fogo, logicamente, e inicialmente, você vai fazer o exercício por etapas. No primeiro dia, você vai fazer uma coisa. No segundo dia, você vai aumentar esse tempo. No terceiro dia, você vai aumentando gradativamente, certo? Até que você consiga fazer isso em 5 minutos. Então, primeiro dia, vamos lá, eu vou começar a fazer hoje. Eu tenho uma vela aqui em casa. Pronto, vai para um local tranquilo da tua casa, você acende a vela e você toma uma distância e você vai ficar olhando para a vela, sem tirar os olhos da vela. E a vela ela vai começar a fazer um movimento da chama. E você vai ficar concentrado apenas no movimento da chama, por 1 minuto apenas. Esse é o primeiro dia, o que é que você tem que fazer. Ficou claro? Concentra no movimento da vela durante 1 minuto. Beleza, professor, consegui, foi tranquilo, foi fácil demais. Vou para o segundo dia. Então você vai fazer isso uma vez só por dia. Tá? Você gastou quanto tempo? 1 minuto do teu dia. No segundo dia, você vai gastar 2 minutos. E você vai fazer a mesma coisa. É um exercício de paciência, não só de paciência, George. É de paciência, mas ela está relacionada a uma recompensa.
E depois você vai ver o porquê essa recompensa. Segundo dia, você fica focado na vela durante 2 minutos. Eita, acabei me distraindo. Aí sabe o que é que você vai acontecer? Você vai voltar para o primeiro dia. Primeiro dia. Ou seja, eu já estava no segundo dia, eu já estava fazendo 2 minutos. Eu me distraí, eu olhei o gato que estava passando aqui. Eu estava olhando para a vela, o gato passou, eu olhei para o gato. Acabou esse nego, velho. Manhã bateu aqui me chamando para entregar minha janta. Acabou esse nego, velho. Vai voltar para o primeiro dia. Então, ela vai trazer uma punição aí. Tá certo? Ela vai trazer uma punição e lá na frente vai trazer uma recompensa. Vamos lá. Vamos dizer que você, primeiro dia você conseguiu. Segundo dia você conseguiu. No terceiro dia você vai passar quanto tempo? Vamos dizer que você conseguiu os 3 dias. 3 minutos olhando para a chama da vela. Aqui, ó. Sem... Você pode piscar os olhos, tá? Não precisa ficar assim vidrado, não. Até porque incomoda se você ficar com os olhos abertos. Você vai ficar aqui, ó, só focando na chama, na chama. 3 minutos. Perdi, professor, a atenção. Passou uma borboleta aqui, perdi a atenção. Aí você vai voltar para onde? Para o dia 1. 1 minuto de novo. E você vai fazer isso até que você consiga 5 minutos. E eu quero que depois você procure Tarcísio. E depois eu quero que você me procure. Deixe um recado no direct. Quando você conseguir fazer 5 minutos, tranquilo, sem nada tirar a tua atenção. Nada que esteja ao teu redor tirar a tua atenção. Você vai ver que quando você for começar a estudar, os relatos que os alunos falam para mim é que, cara, antigamente eu estava estudando, se manhã falasse perto de mim, se ligasse um som, se ligasse uma TV, se tivesse qualquer tipo de barulho, eu já me incomodava, eu pedia para a pessoa falar. Agora não, nada mais me incomoda. Por quê? Porque esse exercício, ele força teu cérebro a se concentrar naquilo como se algo fosse importante. A repetição, ela vai gerar um padrão e esse padrão vai fazer com que o teu cérebro entenda que aquilo é importante demais para você. E tem a questão da punição, porque se você sabe que se você erra, você vai ter que voltar para o primeiro dia e sempre você vai ficar brincando de enxugar gelo se você não se der ao máximo fazer isso. Mas no dia que você conseguir se dar ao máximo fazer isso, e chegar nos 5 dias com 5 minutos, você vai perceber que você não perde mais sua atenção por coisas simples. Só se fosse o que está se falando, é uma bomba atômica explodindo aí, mas se for coisa simples, alguém conversando, som ligado, zoadas do ambiente, ela não vai mais tirar a tua atenção. E eu digo isso porque eu já dei consultorias para alguns alunos que iam fazer prova para medicina e para todos eles eu passava essa técnica. E o resultado é incrível. Talvez você esteja ouvindo aí essa técnica, mas eu acho que isso não faz sentido. Não, faz, cara. Faz. Isso é para você que se acha que perde a atenção facilmente. Isso é para você que acha que você só consegue estudar em absoluto silêncio. Comece a fazer isso. 5 dias. Se você conseguir passar das fases, é igual o round 6, né? Só que no final da história ninguém morre, não. Mas faça isso como se a dependência da tua aprovação dependesse disso. Poxa, primeiro dia consegui, segundo dia eu vou me concentrar, consegui. Terceiro dia consegui, quarto dia consegui. No quinto dia perdi a atenção. Aí você volta pro dia 1, nego, velho. Essas são as regras do jogo. Mas quando você conseguir o dia 5, deixa um comentário para mim o que foi que mudou para você. E aí, Tarcísio? É isso mesmo, meu irmão. Foco, fé, garra e determinação. Mas é tão fácil assim se apaixonar. Hoje, eita, esse cara é uma resenha. Então, galerinha, a gente aqui, né, nesses poucos minutos, né, sejamos suaves, nesses poucos minutos que passamos com vocês, a gente tentou passar um pouco da nossa experiência ali em Enem, tanto Bruno quanto eu, tá, de como melhorar o desempenho de vocês. Eu creio que e espero que vocês apliquem isso à vida, certo? Daqui para o final, né? Daqui para a reta final, para a prova de natureza, que vai ser dia 28 de novembro ainda, a gente tem um tempinho aí, né? A gente vai se encontrar por aqui, vai se encontrar em aulões, em locais diversos, e eu espero que os momentos sejam tão bons quanto foi hoje, certo? Então, obrigado aí pela presença de todos, obrigado aí pelo convite do meu amigo e professor Bruno Oliveira. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, aproveitem esse restinho de domingo, né, de segunda-feira. A minha cabeça já tá amanhã. Esse restinho de domingo dá uma relaxada, que amanhã começa a vibe, amanhã tem aula de anatomia, às 6h30 da noite, já tô colado lá.
E, né, qualquer dúvida que tiverem, qualquer questão, qualquer coisa a falar, criticar, enfim, vão no direct da gente, falem pessoalmente, a gente vai responder a vocês com certeza. Então, um abraço, abraço meu amigo, abraço a todo mundo que esteve presente aqui, foi um prazer, uma honra, uma alegria, e a gente vai fazer outros momentos disso aí, vai ser cada dia mais top. Valeu a todo mundo. Valeu, valeu. Estamos aqui com a presença de Gibran Sarmento. Gibran Sarmento é um dos professores que dava aula comigo no projeto Bioloucos. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente tinha um projeto chamado Bioloucos, a gente rodava a Campina aqui fazendo grandes aulões. O projeto deu uma... Tá de molho, tá em reconstrução, mas depois a gente vai voltar com tudo. E não esqueça, tá? Se você é meu seguidor, siga esse cara aqui, tá? Siga Tarcísio, que você vai ter muito conteúdo aí de biologia, certo? E se você ainda não me segue, siga aqui Bruno Oliveira, que você vai ter muito conteúdo voltado para tanta área de biologia em geral, primeiros socorros, hipnose, enfim, tudo que vocês quiserem. E se você estiver mais curioso a respeito da ferramenta hipnose, tem uma página específica chamada Hipnoflow, que lá eu só falo exclusivamente de hipnose, tá certo? Tenho lives com dentistas, né, cirurgiões dentistas, utilizando a hipnose na odontologia. Tenho lives com fisioterapeutas, com médicos que utilizam a ferramenta hipnose em suas áreas. Então, você vai conhecer um pouco desse mundo que talvez seja um pouco diferente, mas é isso daí. Então, um abraço para todos vocês. E, meu querido Tarcísio, tamo junto. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Valeu, meu querido. Valeu todo mundo. Fazer o seguinte. Não sabe... Peraí. A gente tem que tirar um print, né, velho? Sim. Naquela pose. Tem que tirar a pose de professor de educação física, né? Aqui, ó. Porque todo professor de educação física quer tirar uma foto assim, desse jeito aqui, né? É pra mostrar o bíceps, pô. É pra mostrar o bíceps aqui que tá treinando. É pra mostrar o bíceps. Valeu.